Mas como os irmãos falaram aqui, nós somos esse povo abençoado, esse povo que pode testemunhar algo grande que o Senhor fez. Você pode pegar aí, vamos pegar a pessoa que apenas nasceu de novo. Um dia aí na história da sua vida você encontrou com a cruz e nasceu de novo. Teve a experiência de encontrar Jesus e nascer de novo. E depois disso não aconteceu mais nada na sua vida. Depois dessa experiência do novo nascimento, que você experimentou a alegria da salvação, você entrou na grande tribulação. Ainda assim, você pode testemunhar que eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Ainda que não esteja acontecendo nada na sua vida, você tem um testemunho para dar. Você tem algo que o mundo anseia, que o mundo está desesperado, o mundo não sabe aonde vai encontrar. Por isso que eles vão em todos os lugares. Todas as vezes que alguém do mundo passa por uma dificuldade, eles procuram tudo que falam, no espiritismo, na macumbaria, em todas as religiões, seitas, vamos fazer boas obras que Deus vai te abençoar. As pessoas estão aflitas e oprimidas como ovelha que não tem pastor. E não tem mesmo, não tem porque não ouvem a voz do pastor. Nós já ouvimos a voz do pastor. Eu estou falando isso porque nós somos o povo que fomos chamados para sermos testemunhas. Isso está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Eu estou falando inicialmente para os irmãos da importância de nós testemunharmos aquilo que nós já recebemos, aquilo que temos experimentado da parte de Deus, aquilo que os nossos olhos têm visto, aquilo que os nossos ouvidos têm ouvido. Nós devemos ter essas testemunhas. Deus fala através do profeta Isaías no capítulo 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Por isso, ainda que não aconteceu nada na sua vida no dia que você foi salvo, o Senhor está falando, eu anunciei a salvação, eu realizei a salvação, não houve Deus estranho entre vocês, e eu escolhi você, e você agora é minha testemunha. Para testemunhar no meio da igreja, para testemunhar na sua família, para testemunhar no seu trabalho, aonde você está. O testemunho que nós carregamos da obra de Deus na nossa vida é aquilo que vai levar as pessoas a perceber que aqui há um Deus que salva, que cura, que liberta e que restaura. Há um Deus. Como Deus falava, tem um versículo que fala para que as pessoas lá, quando Elias invocou o fogo dos céus, para saber que há um Deus sobre Israel. Nós somos o Israel de Deus, que temos um Deus que governa nossas vidas, mas não governa com mão de aço, com cetro de ferro dando na nossa cabeça. Ele governa com um coração de amor. Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal, para nos dar o fim que nós mesmos desejamos. Se nós queremos uma vida financeira mais abençoada, Ele está movendo lá as circunstâncias para dar para nós aquilo que nós desejamos. Se o meu desejo é ter uma vida financeira mais abençoada, às vezes eu não conheço, não reconheço o caminho que Ele está colocando diante de mim. Às vezes parece que é contrário ao que eu desejo, mas Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, não de mal, para nos dar o fim que nós mesmos desejamos. Amém? Glória a Deus. Você é testemunha de Cristo. Você pode testemunhar algo e pessoas receberão vida em abundância por causa daquilo que você tem. Você pode testemunhar de onde o Senhor te tirou. Um dia você fazia parte do império das trevas. Ele foi lá e te tirou de lá e trouxe para o reino da maravilhosa luz. Não existe milagre maior do que isso. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa não é ressuscitar um morto. O maior milagre não é o cego enxergar, não é o surdo ouvir. O maior milagre, o que custou mais caro para Deus, foi nos salvar. A nossa salvação foi o preço mais caro. Aquilo que Deus levou milênios organizando, preparando para na consumação dos tempos, Jesus vir e nos salvar. Nós perdemos a nossa salvação num ato de comer o que não deveríamos ter comido. Perdemos, fomos separados.
E depois daquele dia que o homem comeu o que não deveria ter comido, Deus levou milênios para poder providenciar. Ele anunciou, realizou e está fazendo ouvir. Um dia nós ouvimos, fomos salvos, mas tem muitas pessoas que precisam ouvir, que não sabem que Ele anunciou, que não sabem que Ele realizou, que não sabem que já está disponível para todo homem. O amor de Deus foi para todo mundo, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então o mundo todo, aqueles que estão no mundo, que estão debaixo de condenação, é apenas porque não creem. Ninguém está indo para o inferno porque comete um pecado, porque rouba, porque mata. Estão indo para o inferno apenas porque não creem. E aí Paulo fala na carta aos Romanos, como é que eles vão crer em alguém que eles nunca ouviram? Como é que eles vão ouvir algo de alguém que ninguém nunca falou? Como é que eles vão ter essa experiência se nós não falarmos? Se nós que recebemos? Cada um de nós somos evangelistas do Senhor. E ser evangelista é ser testemunho. Ser testemunha da obra que Ele já realizou. E para isso, Ele liberou sobre nós o poder do alto. Que eu quero falar hoje a respeito daquilo que foi anunciado através do profeta Joel, lá no capítulo 2 do profeta Joel, onde Deus falou que derramaria sobre toda a carne do seu espírito. Vossos filhos, vossas filhas profetizariam, vossos jovens teriam visões, os velhos sonhariam, até sobre os escravos Ele derramaria do seu espírito. E esse derramado espírito, Jesus falou nos evangelhos, que viria, que Ele estaria enviando a promessa do Pai, feita através do profeta Joel, que era para eles permanecerem, até que do alto fossem revestidos de quê? Poder. Até que do alto fossem revestidos de poder. Nós somos esse povo que já recebemos o poder do alto. Agora, para que nós recebemos o poder do alto? Para testemunhar com ousadia. E é disso que eu quero falar hoje, a respeito desse poder do alto. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 7. Ele diz, capítulo 12, 1 Coríntios, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Essa manifestação do Espírito que ele está falando aqui, é essa manifestação do Espírito Santo através de cada um de nós. Essa manifestação do Espírito se refere àqueles que já receberam o derramamento do Espírito Santo, aqueles que já experimentaram da glória e do poder de Deus. Então o Espírito Santo manifesta esse poder para um fim proveitoso. Jesus afirmou que nós receberíamos o poder do alto, recebendo a promessa do Pai que foi feita através do profeta Joel. E essa manifestação que Paulo está falando aqui é o fluir dos dons do Espírito Santo. Paulo fala em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 a respeito dos dons espirituais. E esses dons espirituais, eles estão disponíveis para nós a partir do momento que você foi revestido do poder do alto. E qual é esse fim proveitoso pelo qual Deus nos deu esses dons espirituais? É a edificação da igreja, é a sua edificação, a nossa edificação, para que nós possamos crescer, alargar nossas fronteiras, estender o todo da nossa habitação. Esse poder nos foi concedido e o fim proveitoso pelo qual ele nos foi dado é para a edificação do reino. Mas esse poder que Paulo está falando, ele é muito além daquilo que é os dons do Espírito Santo. Esses dons espirituais, foi esse poder que Jesus nos concedeu quando Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade nos foi dada, nós temos essa autoridade. Isso tudo está relacionado a esse poder do alto que nos foi concedido no dia que você nasceu de novo, passou pelo batismo das águas e foi cheio do Espírito Santo. No dia que você compreendeu que toda a terra está cheia da glória do Senhor, como o profeta Isaías viu, o Senhor dos exércitos, lá no templo, e as bases do limiar moveram-se e a casa encheu de fumaça desse poder.
O dia que você foi cheio desse poder, agora você tem os dons do Espírito Santo. E esse poder também opera em nós e através de nós para a edificação do corpo de Cristo. A obra que Ele está realizando em você, em mim, Ele opera por esse poder do Espírito Santo. A obra que Ele está realizando através de você, inclusive no fluir dos dons do Espírito Santo, Ele está realizando também através desse poder que é para a edificação da igreja dele, do reino dele na terra hoje. E nós temos à nossa disposição esse poder do alto, para perdoar, para pedir perdão, para amar aqueles que não são amáveis, para andar a segunda milha, para oferecer a outra face, quando nós somos atacados de um lado. Tudo isso está relacionado a esse poder que já foi concedido a nós. Esse poder nos foi concedido para que nós, os filhos de Deus, pudéssemos viver hoje aqui na terra como Jesus viveu. Porque Jesus viveu aqui na terra, toda aquela experiência que ele teve, ele amou cada um daqueles que ele pregou por causa desse poder que estava sobre ele. Esse poder, esse dom que nos foi concedido, esses dons que nos foi concedido, é para que nós tivéssemos condições hoje de viver como Jesus viveu e fazer obras maiores do que ele fez, como nós falamos na semana passada. Isso já está disponível para cada um de nós. Por isso eu preciso conhecer e experimentar desse amor. A primeira experiência com esse poder é quando eu sou cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo e passamos a falar em outras línguas, línguas estranhas. A partir desse momento, você teve a primeira experiência com o poder do alto. Mas Paulo fala na carta aos Efésios que nós devemos continuar sendo cheio desse Espírito Santo, sendo cheios desse poder, né? Seja cheio e continue se enchendo todos os dias, porque é sendo cheio desse poder é que nós vamos manifestar, vai fluir através de nós o poder do alto aonde nós estamos. Aonde você estiver, o Espírito Santo vai trazer luz para você e vai manifestar o seu poder para que as pessoas sejam convencidas que sobre a sua vida há um Deus que opera, um Deus que te abençoa e que usa você para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Então nós temos à nossa disposição esse poder. Na semana passada nós falamos, nas 2 semanas, a respeito de que o amor libera esse poder. E nós ministramos a respeito do amor de Deus que foi nos concedido para que nós pudéssemos receber o poder da salvação, o poder da libertação, o poder da restauração, o poder da cura. O amor de Deus liberou sobre nós esse poder. Mas o que eu quero falar para você hoje é que esse poder flui através da nossa vida por causa do amor de Deus. O amor libera o poder, mas o poder flui a partir desse amor. É o que eu quero compartilhar nessa tarde, nessa noite. O poder de Deus nos foi concedido pela sua graça, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Porque Ele nos amou de tal maneira, Ele nos concedeu graça de termos esse poder à nossa disposição. E Ele nos chamou, nos deu o privilégio de poder fazer parte da edificação da igreja, do corpo de Cristo aqui na terra. Que a obra que Ele está realizando em nós, eu posso colaborar, e a obra que Ele está realizando através de nós, eu também posso colaborar com o Espírito Santo, para que se cumpra o projeto de Deus lá do Gênesis. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Ele fez, que Ele disse para o homem, primeira direção: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Esse é o propósito que nós temos da parte de Deus desde a nossa criação. Nós fomos criados exclusivamente para sermos fecundo, multiplicar, encher a terra. O que Deus está falando com esse verso, com essa frase de ser fecundo? Deus criou o homem com que imagem? Imagem dele. E quando Deus criou o homem com a sua imagem, conforme a sua semelhança, falou para ele: agora você vai ser fecundo. Ser fecundo é conceber uma nova vida. Quando um homem e uma mulher, pastor Wagner, a esposa Rayane, concebeu, está ali a filha, foi fecundo. Essa é a primeira parte do comissionamento que nós temos. Uma nova vida foi gerada, então você foi fecundo. E o que é multiplicar? Muitas pessoas pensam que ser fecundo é gerar uma nova vida e multiplicar mais vida. Não é. Ser fecundo sim é gerar uma nova vida, mas multiplicar é multiplicar a imagem.
é transferir imagem. Deus criou o homem conforme a sua imagem. O homem tinha a imagem de Deus. Então ele iria gerar um filho e transferiria a imagem de Deus para o seu filho, que passaria para outro filho, que passaria para outro filho, até que toda a terra estivesse cheia de filhos de Deus. Mas nós sabemos que o homem, num determinado momento, perdeu o foco e se afastou de Deus, perdeu a imagem. O homem perdeu a imagem, ele continuou sendo fecundo, continuou multiplicando, mas não foi mais a imagem de Deus. No dia que o homem pecou, ele perdeu a imagem. Ele continuou sendo fecundo, se multiplicando, mas se multiplicando no que nós estamos vendo no mundo. A imagem daquele que tinha o veneno da serpente. Mas Jesus veio e restaurou agora a imagem. No nosso espírito nós temos a imagem dele. Então a partir de agora nós estamos na posição para sermos fecundos, multiplicar e encher a terra de filhos de Deus. Amém? Nós estamos na posição e para isso ele nos concedeu esse poder, para que nós possamos agora ser fecundos, gerar novos filhos para Deus. E isso está relacionado também ao ID, a grande comissão. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ide por todo o mundo, fazei discípulo, é ser fecundo. Você pregou o Evangelho, a pessoa nasceu de novo, agora você batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi fecundo, mas agora eu preciso ensinar todas as coisas que Jesus tem nos ordenado. Eu estou multiplicando agora a imagem de Cristo em mim, naquele pelo qual eu fui fecundo, que nós geramos em oração, que nós geramos através da ministração da palavra, pela palavra e pelo Espírito. Então hoje nós temos o poder do alto sobre a nossa vida, para sermos fecundo, multiplicar e encher a terra. Não é encher apenas o prédio, não, é encher a terra de filhos de Deus. Alguns crentes são desanimados, não tem jeito não, esse mundo vai de mal a pior. Vai mesmo, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai passar a régua. E naquele dia, aqueles que entraram na arca estão salvos, que não entraram agora vão ficar do lado de fora. E a nós foi comissionado pregar o Evangelho a toda criatura, todas. Nós não sabemos quem vai receber o Evangelho, por isso nós pregamos a todas, para que eles possam crer e confessar e entrar na arca e fazer parte dessa família. Esse poder do alto não é o natural, não é o que você fala, é o que ele fala através da sua vida, porque vai fluir através desse poder que já está sobre a sua vida. Então nós temos esse poder para testemunhar. Agora eu posso ter todo o poder, como Jesus falou, mas se eu ficar com a boca fechada, esse poder não vai fluir. Esse poder só vai fluir através da minha vida quando eu abrir a boca e falar. Na minha casa, no local que eu trabalho, é o que Paulo fala. Prega, insta, tendo ocasião ou não tendo, fala do amor de Deus, fala da salvação, fala que esse mundo está condenado. Mas fala com o coração cheio de amor, que o poder vai fluir a partir do amor que você tem por aqueles que estão perdidos. Porque é muito fácil chegar para alguém que está no mundo, bagunçado lá, você está indo para o inferno miserável. Mas essa não é a palavra da salvação. A palavra da salvação, ele já pagou a sua dívida. Você não precisa viver desse jeito mais. Essa é a palavra da nova aliança. A palavra da velha aliança é, se você não obedecer, você vai receber maldição na cabeça. Mas hoje a palavra é, ele já obedeceu. E porque ele já obedeceu, eu posso desfrutar de tudo aquilo que eu receberia se cumprisse a lei. E a Bíblia afirma que a graça nos foi concedida para cumprirmos a vocação que fomos chamados. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 1. Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós fomos chamados para uma vocação, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo está falando que nós temos um chamado, nós somos chamados para uma vocação. Esse chamado é para todos aqueles que nasceram de novo. Nós somos vocacionados, nós somos comissionados a algo que Deus espere que nós façamos. Agora, para que a gente possa cumprir, alcançar sucesso nessa vocação, ele fala que nós temos que fazer isso com humildade, mansidão, longanimidade, tendo um relacionamento onde nós completamos uns com os outros, onde nós damos suporte uns com os outros, e principalmente ele fala, esforçando. Quando a Bíblia está falando que nós temos que nos esforçar, é porque existe algo que vai tentar impedir. E ele fala aqui que nós devemos nos esforçar diligentemente, ou seja, cuidando o máximo por preservar a unidade do Espírito. Por que eu tenho que me esforçar para preservar a unidade do Espírito? Ele diz que há um só Espírito. Por que eu tenho que esforçar para preservar essa unidade? Porque tem outros espíritos entrando no meio da igreja. Tem outros espíritos que entram aqui no meio. E aí você pensa que está servindo a Deus. No Espírito Santo, você está servindo no outro espírito, está ouvindo um outro espírito, está ouvindo outra voz. Por isso que entra na igreja o espírito de divisão. Porque há um só Espírito, há um só Deus, uma só fé, um só batismo, e nós temos que nos esforçar. Agora, esse esforçar, o esforçar não é de pagar preço, de jejum, essas coisas não, é compreender que há um Espírito. Se uma voz dissoante entrou no meu ouvido em relação a alguma coisa, eu preciso buscar o poder de Deus que libera o dom do discernimento de Espírito para ver quem é que está falando no meu ouvido. Existe um dom, que é o dom do discernimento de Espírito, para que eu possa perceber qual Espírito está falando no meu ouvido, qual Espírito está falando dentro de mim. Porque de repente não é o Espírito Santo, é outro Espírito, Espírito de luz. O anjo apareceu, mas está falando diferente do Espírito Santo. Que seja anátema, que seja amaldiçoado. E depois no verso 7, fechando esse texto aqui, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, visando a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a graça de Deus foi concedida a cada um de nós, para que nós possamos viver por modo digno da vocação a que fomos chamados. Essa graça nos concedeu o poder para podermos viver por modo digno da vocação que fomos chamados. Aqui ele fala dom de Cristo, que o Senhor concedeu uma proporção para cada um desse dom. Essa palavra aqui, dom de Cristo, em Efésios 4, verso 7, no original é doreia, que significa dádiva, presente. Aqui Paulo está falando que cada um de nós recebemos essa graça segundo a proporção do presente que ele nos deu. Doreia é presente, que ele nos deu para que nós possamos cumprir a vocação a que fomos chamados. Essa vocação é o propósito de Deus para a nossa vida, é o propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito estabelecido para você, há um propósito que Deus preparou para a sua vida. E esse dom, esse presente de Deus que nos é concedido a cada um, é segundo a proporção de Cristo. Essa proporção é porque a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. Não porque merece mais ou menos, mas é segundo a capacidade. Essa proporção do dom de Cristo é segundo a capacidade. Deus não deu um propósito para você acima das suas forças, acima da sua capacidade. Ele nunca vai cobrar de nós aquilo que está além da nossa capacidade. Por isso o Senhor nos concedeu um dom, um presente que nos habilita a viver por modo digno da vocação a que fomos chamados. Amém? Os irmãos estão entendendo? Você tem um chamado. Pastor, não tem chamado nenhum não. Talvez você não tenha chamado para ter a função de pastor no corpo. Talvez você não tenha chamado para ter uma função determinada no corpo, mas todos nós temos um chamado e fomos vocacionados, e para nós já foi concedido um presente. O Senhor Jesus nos deu um presente para que você possa cumprir esse chamado, essa vocação, e se você cumprir, Ele ainda vai te dar uma recompensa, galardão.
esse poder que nos habilita a amar os não amáveis, que nos habilita a andar a segunda milha, que nos habilita a amar os nossos inimigos, isso já foi dado para nós, não é no meu esforço, é pelo presente que Ele me deu e eu ainda vou receber uma recompensa por isso. É bênção ou não é bênção? Nosso Deus é bom ou não é bom? Diga glória a Deus. Aleluias. Então nós temos esse presente que Ele nos concedeu. E esse presente está incluso os dons do Espírito Santo, que Paulo fala aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz: a respeito dos dons espirituais, ou seja, o poder que foi liberado sobre sua vida pelo batismo do Espírito Santo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está falando isso para a igreja de Corinto, que era completamente ignorante em relação aos dons espirituais. Ele escreve o capítulo 12, 13 e 14 só para falar dos dons, porque era uma bagunça lá. Mas ainda hoje tem muitos irmãos que são ignorantes em relação aos dons espirituais. Tem muitos irmãos que nem acreditam que os dons são para o dia de hoje. São ignorantes. Por isso nós estamos falando disso aqui hoje. Verso 2. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, um dos dons. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, outro dom. A outro, no mesmo Espírito, a fé, é o dom da fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, dons de curar. A outro, operações de milagres, é um outro dom. A outro, profecia. A outro, capacidade para interpretá-las. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse poder fluiu através do batismo do Espírito Santo, e nós temos à nossa disposição cada um desses dons, que Paulo está relacionando aqui. Agora, ele fala que em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Em um só Espírito todos nós fomos batizados, todos foram batizados. Esse batismo que ele está falando aqui, em um só Espírito vocês foram batizados, ele não está se referindo apenas ao batismo das águas, pelo qual nós passamos a fazer parte do corpo. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala do batismo das águas como um evento separado da salvação. Lá em Marcos fala, quem crê e for batizado será salvo. Alguns irmãos acham que para ser salvo tem que ser batizado. Aí o ladrão da cruz estava para ir para o paraíso, não foi porque não foi batizado. Ele coloca, quem crê e for batizado é porque o batismo das águas é automático, não é um outro evento. Você creu, automaticamente você vai se batizar, testemunhando publicamente que você foi. Então, quando ele está falando aqui em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, ele está falando do batismo do Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo é para todos. Não é para aqueles que são super crentes, para aquele que ora mais, para aquele que é santo. Não é para pastor. Algumas pessoas pensam que é só para pastor. No dia que você recebeu a unção de pastor, você recebeu o fogo de Deus. Não é nada disso, é para todos. Paulo está falando que em um só Espírito, todos nós fomos batizados. E ele fala também que nós recebemos esse dom, esse presente que é o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais para um fim proveitoso. E esse fim proveitoso é a edificação da igreja. E é impressionante como que o apóstolo Paulo considera isso fundamental. Nós somos uma igreja apostólica, que andamos debaixo dos fundamentos dos apóstolos. O apóstolo Paulo é o nosso apóstolo, amém? É o apóstolo da graça, diga glória a Deus. Havia uns judaizantes lá na época dele, lá que arrumavam muita confusão. Glória a Deus que o nosso apóstolo não é um judaizante que traz a lei para dentro da igreja. Glória a Deus que o nosso apóstolo é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Ele que nos ensinou, que trouxe essa doutrina da igreja para que pudéssemos desfrutar disso. E ele dá um valor tremendo a respeito dessa experiência com o Espírito Santo. Nós vamos ver, por exemplo, aqui, lá em Efésios, a palavra doreia é presente. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 12,
Não é doreia mais, não é o presente, ele fala carisma. Lá no grego original é carisma. E esse carisma significa, primeira coisa, favor que alguém recebe sem qualquer mérito. Os dons espirituais, que esses dons espirituais é o carisma espiritual, é um favor que alguém recebe sem qualquer mérito. Não é porque você fez alguma coisa que você vai receber o carisma espiritual. Você recebe sem nenhum mérito próprio. A segunda coisa que essa palavra carisma significa é graça ou dons que denota poderes extraordinários, que é a manifestação sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. E essa manifestação do carisma, ela ocorre pelo poder de Deus operado pelo Espírito Santo. Então, esse carisma já foi liberado a cada um de nós para um fim proveitoso, e quem opera é o poder de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Nós só temos que estar na condição do profeta Isaías. Eis-me aqui. Tem alguma coisa que o senhor quer falar para alguém aqui hoje? Eu aprendi isso quando eu fazia seminário. Você chega num lugar, você carrega a presença de Deus. Senhor, tem alguma coisa que o senhor quer falar para alguém aqui? Tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra de fé, e o Senhor usa você. Se cada um de nós, aonde nós chegarmos, na sala de aula, na fila do banco, lá no PAC, lá onde você tem um punhado de pessoas, você fazer uma oração muito simples. Senhor, eu estou aqui, o Senhor quer falar alguma coisa para alguém aqui? Tem testemunhos poderosos, irmãos, de pessoas que foram usadas por Deus por causa desse dom. Uma vez eu vi o testemunho de um rapaz, ele disse que estava andando no ônibus coletivo, lotado ali, em pé, segurando, e tinha uma moça sentada bem na frente dele, com a cabeça baixa em cima dos livros, chorando. Ele está no ônibus, aquela tribulação toda ali, e a moça na frente dele chorando. O Espírito Santo falou para ela, fala para ela que eu conheço a situação dela e vou resolver hoje. E o cara está ali no ônibus, congelou. A moça não me conhece, já está chorando. Se eu for mexer com ela, pode piorar a situação. O Espírito Santo falou para ele 3 vezes, fala para ela que eu conheço a situação e vou resolver hoje. Ele não falou. De repente saiu uma senhorinha lá do fundo do ônibus, aquelas irmãzinhas do coque, do saião, dá licença, dá licença, dá licença. Moça, Deus mandou falar para você que conhece a sua situação e vai resolver hoje. Amém? Amém. Ele perdeu a oportunidade de falar pelo dom, de fluir no dom da palavra de conhecimento. Isso é para cada um de nós. Deus pode te usar todos os dias. Todos os dias. Tem tantos testemunhos, irmãos, de pessoas que foram abençoadas. Talvez você está aqui porque um dia você ouviu alguém falar pelo Espírito Santo. O meu encontro com Deus foi no momento da libertação. Quando o pastor que ia pregar a libertação, o pastor Zé Carlos, ele falou, se você tem alguma enfermidade, coloca a mão em cima. E nós vamos orar e Deus vai te curar. Eu tinha 2 problemas. Dor de cabeça, por causa da cachaça que eu bebia, e tinha uma bursite no meu ombro aqui, que só levantava até aqui, não levantava mais. Eu botei uma mão na cabeça e botei outra mão aqui. E ele orou, repreendendo o espírito de incredulidade, ordenando que saísse toda enfermidade. Quando ele terminou, aí ele falou, olha aí. E aí eu fui levantar o braço, e não doeu. E aí eu comecei a balançar o braço, procurando a dor, porque tinha anos já que eu não levantava o braço. Quase que eu arrumo uma contusão de tanto procurar a dor ali. E naquela hora eu fui curado, naquela hora os meus olhos foram abertos. Por quê? Porque fluiu o dom de cura, é um dos 9 dons que Paulo está falando aqui. O pastor foi usado. Ah, ele foi usado porque era pastor? Não, porque estava na brecha naquele momento. Cada um de nós podemos e devemos ser usados, nos colocar à disposição de Deus, para que Ele possa usar você, para que pessoas que estão ao seu lado venham conhecer esse nosso Deus que é maravilhoso e que é bom. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra carisma, esse dom, é um favor que nós recebemos sem mérito próprio, é poderes extraordinários, sobrenatural, e quem opera é o próprio Espírito Santo. Essa palavra também é usada lá na carta aos Efésios, quando faz menção de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essas funções no corpo de Cristo também é carisma, porque essas pessoas são preparadas por Deus e dada para a igreja agora para a edificação dos santos. Então o apóstolo, ele está ali para treinar os santos a serem apóstolos, a enviar.
O profeta está ali não apenas para profetizar, porque todos nós podemos profetizar pelo dom de profecia, mas ele está ali para nos treinar a profetizar. A mesma coisa o evangelista, a mesma coisa o mestre. Nós estamos debaixo de uma unção de mestre. O pastor Aloísio é um mestre da palavra de Deus, amém? E todos nós estamos debaixo dessa unção. Nós somos treinados para ensinar, mas ensinar de maneira sobrenatural. Todos nós podemos e devemos fazer isso. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele dá muita importância para isso. E na carta que ele escreve aos Romanos, Paulo escreve uma carta para a igreja de Roma. A igreja de Roma, ela era quase em sua totalidade composta de escravos. Eram escravos que serviam no Império Romano. Ele começa a carta lá no Romanos capítulo 1, verso 11. Ele diz: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Fala, confirmado. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Esse texto fala, que na primeira carta que ele está escrevendo para Roma, logo no início da carta, ele fala do desejo grande de ter com eles para compartilhar o dom. Ele não estava com um desejo grande de ir lá para ter comunhão. Ele queria ir para compartilhar algum dom espiritual para que eles fossem confirmados. É o que ele está falando aqui. Então, mostra que ele tinha esse desejo profundo de compartilhar dons espirituais. Isso era tão importante para ele que, apesar de ter sido impedido muitas vezes, como ele fala aqui, ele nunca deixou de insistir, de tentar ir, até que ele foi para Roma. Paulo tinha no coração esse desejo: eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá compartilhar o dom do Espírito para que eles sejam confirmados. Por que Paulo tinha esse desejo tão grande? Por que ele tinha essa necessidade de compartilhar dons? Paulo nasceu de novo quando ele teve uma experiência com Jesus. Quando ele encontrou com Jesus a caminho de Damasco. Ele estava indo para a cidade de Damasco para perseguir os cristãos. E o Senhor apareceu para ele no meio do caminho. Uma luz brilhou e o Senhor falou para ele amorosamente: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entendeu. Ele tinha um coração para fazer a vontade de Deus. Tudo que ele estava fazendo é porque ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, estava servindo a Deus. Mas naquele momento, a luz brilhou, a luz veio, e foi tão forte que ele ficou cego. Porque tudo que ele estava fazendo, acreditando que era a vontade de Deus, era o contrário, ele estava perseguindo a Deus. E ele ficou cego, foi levado para Damasco. E ali ficou 3 dias cegos. E ele teve uma experiência poderosa ali. Ele teve uma experiência porque um crente fiel, alguém que fluía nos dons do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, foi até lá, Ananias, não o marido de Safira, um outro Ananias, foi lá, impôs as mãos sobre ele, recobrou a visão e ele foi cheio do Espírito Santo. Paulo entendeu. A experiência de Ananias é algo sobrenatural. Olha o que aconteceu, isso está lá em Atos 9, a partir do verso 10. Ananias está na casa dele, de repente ele ouve a voz do Senhor. Não é um anjo que está falando com ele, é o dom do Espírito Santo. O Senhor fala: Ananias, e Ananias, eis-me aqui, Senhor. Uma conversa mais do que você está me ouvindo falar aqui. E o Senhor fala para ele: preciso que você vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas, vai procurar um homem chamado Saulo, cujo apelido dele é Tarso. E esse homem teve uma visão que um homem chamado Ananias ia chegar lá, ia impor as mãos sobre ele e ele ia ser curado da visão. Muitas vezes você lê esse texto e parece natural, não é natural. O Ananias estava sozinho na casa dele lá e de repente ele teve esse diálogo com Deus. Por que ele teve esse diálogo? Porque ele foi cheio do Espírito Santo, porque ele recebeu esse poder do alto, ele foi revestido do poder do alto e ele conversava com Deus de uma maneira como Adão conversava lá no Éden antes do pecado. É a mesma condição nossa. Eu fico impressionado como que esse Ananias tinha uma palavra de conhecimento. Eu já tive muitas experiências com palavra de conhecimento. Quero compartilhar algumas aqui hoje. Mas ele ouviu de uma maneira muito clara. Deus falou para ele o endereço, a casa,
o nome, o apelido e a visão que Paulo teve lá de que ele iria lá curar. Então não tinha jeito, tinha que ser ele. Porque Paulo teve uma visão que era Ananias que impôs as mãos sobre ele lá e ele ia ser curado. E Ananias foi lá, impôs as mãos, recobrou a visão e foi cheio do Espírito Santo. Daí o encargo de Paulo. Porque toda a vida ministerial de Paulo, ela foi vitoriosa por causa do poder do Espírito. Por isso ele tinha esse encargo de que os irmãos, os crentes, Goiânia, ele tinha esse encargo de que todos os irmãos fossem cheios do Espírito Santo. Por isso essa preocupação, eu tenho que ir em Roma, que eu preciso compartilhar com ele algum dom, para que eles sejam confirmados. Era o desejo do coração dele, ele teve uma experiência muito forte, e ele estava disposto a pagar qualquer preço, para que os irmãos fossem cheios desse poder do alto. E esse poder do alto tem o poder de mudar a nossa vida, como mudou a vida dele, de mudar a nossa realidade. Paulo tinha sido equipado com o poder do alto pelo Espírito Santo. E agora ele, que era um perseguidor da igreja, virou o seu maior propagador. Ele virou um instrumento para a disseminação da igreja em todo o Império Romano. E ele pregava o evangelho com aquela convicção. Ele fala isso para Timóteo, né? Se Deus foi misericordioso e poderoso para salvar o pior dos pecadores, ele pode salvar qualquer um. Ele fala isso lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo tinha essa convicção, que era bom que se nós tivéssemos também. Se Deus foi poderoso para me salvar, pode salvar qualquer um. Se um dia ele me pegou lá naquela condição que eu estava e operou um milagre, eu fui salvo, quer dizer, qualquer um pode ser salvo. Isso já é uma expressão de humildade, porque alguns pensam que são salvos, que era bom. Não, nunca roubei, nunca matei, nunca traí minha mulher, por isso que Deus olhou para mim. Porque eu ajudo os pobres, Deus olhou para mim. Não foi por isso. Foi porque Ele te amou de tal maneira. Não é nada que nós fizemos para sermos alcançados por Ele. Agora, Paulo não apenas pregava o Evangelho, ele também manifestava poder, sinais e maravilhas. Todo o ministério de Paulo, você vê ele sendo usado poderosamente para expulsar demônio, para curar os enfermos, a ponto do avental de Paulo, as pessoas tocarem nele e eram curadas, por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Essa experiência que ele teve com o Espírito Santo através da imposição de mãos, muito importante, havia libertado e equipado ele para a sua vida e seu ministério. E Paulo estava interessado que todos os crentes tivessem essa experiência. Olha uma outra passagem que mostra esse coração de Paulo. Nós sabemos nas Escrituras que Apolo, a Bíblia diz, Apolo foi o pregador que foi para a cidade de Éfeso. A Bíblia fala que Apolo era um homem poderoso de palavras. Ele tinha uma palavra poderosa. Agora, ele pregava só nesse poder natural. Olha o que o texto diz na carta, lá em Atos capítulo 19, a partir do verso 1. Atos 19, a partir do verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, ou seja, alguém tinha nascido de novo lá, perguntou para eles: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Quem pregou para eles foi Apolo, poderoso em palavras, né? Eu imagino que ele realmente era poderoso em palavras, porque as pessoas nasceram de novo sem que ele fluísse no poder do alto. Aí você vê o tamanho da graça de Deus, né? Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram todo 12 homens. Paulo ficou sabendo que tinha uma igreja lá em Éfeso, e ele foi para lá para compartilhar algum dom. Paulo, chegando lá em Éfeso, encontrou 12 irmãos. Talvez Paulo foi para Éfeso lá, e ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi: foram batizados no Espírito Santo? Receberam o Espírito quando vocês creram? Porque a preocupação dele talvez fosse o seguinte: vocês estão aqui 2 anos pregando o Evangelho, que é o poder de Deus,
e só tem 12, tem alguma coisa errada. A outra coisa é esse desejo profundo de Paulo a respeito da manifestação do poder do alto. Então ele chegou lá, ele não chegou a graça e a paz do Senhor Jesus, ele não chegou lá perguntando como é que a igreja já tem prédio, qual a quantidade de irmãos, não. Ele chegou, viu 12 irmãos, vocês receberam o Espírito? Uma preocupação, isso mostrou a prioridade de Paulo, mostrou o coração de Paulo, que para ele a coisa mais importante para a igreja é ser revestido do poder do alto. E quando aquelas pessoas falaram, não, nunca nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Mas então em que vocês foram batizados? No batismo de João. Aí Paulo falou para eles do Espírito Santo, impôs as mãos, e eles passaram agora a fluir no poder, falaram em línguas estranhas e a profetizar. Apolo foi o pregador deles. Foi por isso que depois Paulo pegou Áquila e Priscila, matriculou Apolo no cursão, e Áquila e Priscila foi dar aula para eles lá, para ensinar para Apolo como é que é o poder do alto do Espírito Santo. Porque ele não conhecia também, ele não pregava sobre o poder do alto. E Paulo agora estabeleceu a igreja no poder do alto, e aí a igreja explodiu. Dizem, né, que a cidade de Éfeso naquela época lá, tinha lá 200 mil habitantes. Em 2 anos tinha 12 irmãos, mas a partir desse momento a cidade de Éfeso foi tomada pelo Evangelho, a ponto de Paulo escrever cartas para eles, a ponto de Apocalipse, uma das cartas que foram escritas foi para a igreja de Éfeso. A igreja cresceu por quê? Porque os irmãos agora estavam revestidos do poder do alto, amém? Quem aqui já foi revestido do poder do alto, diga glória a Deus. Mais forte, diga aleluia. Quem aqui não foi, quer ser cheio ou mais cheio, diga amém. Nós fomos chamados para fluir no poder do alto, para sermos revestidos, para sermos cheios, para sermos testemunhas de Cristo, para que esse mundo compreenda que há um Deus que já há 2000 anos operou salvação. Poderia ter chegado aqui no primeiro dia, né? Antes de eu me apresentar, sou pastor Iron de Goiânia, eu poderia pegar o microfone, receberam o Espírito quando creram? Se fosse Paulo, ele teria feito isso. Paulo entraria aqui cumprimentando, em vez de falar graça e paz, receberam o Espírito, mostrando o que está no coração dele, a necessidade que a igreja precisa de ser revestido desse poder do alto. Aí eu queria compartilhar algumas coisas a respeito dos dons espirituais, desses dons do Espírito Santo. A primeira coisa é que os dons estabelecem ministério. Os dons confirmam a vocação a que você foi chamado. Quando ele escreve para os romanos, ele fala que ele queria compartilhar algum dom para que eles fossem confirmados. Essa palavra confirmado significa estabelecido ou fortalecido, para que o ministério deles fossem estabelecidos. Em outras palavras, um dom do Espírito fortalece o seu ministério e traz estabilidade para todas as áreas da sua vida. Você será reconhecido por esse dom, por esse poder que você está revestido. Isso não é apenas na igreja, não. Isso aqui é para a igreja, para a edificação do reino, mas é para a sua vida, porque você é a igreja. Imagina que lá no seu trabalho ou na sua casa, você perdeu alguma coisa de valor e não sabe aonde está. E aí você pode ter uma palavra de conhecimento, Deus falando para você aonde está aquele objeto perdido. Uma vez eu estava em Goiânia, eu fui no aeroporto, isso há um bom tempo que isso aconteceu. E aí lá no aeroporto, fiquei sabendo que alguém pediu para me passar na casa deles, é bem longe, né? No aeroporto, numa região da cidade, e me passou lá um endereço no Jardim América. O Jardim América é um setor que tem próximo do prédio da igreja, lá, só que é um setor muito grande. E aí eu peguei o endereço lá para mim ir lá buscar essa coisa na casa do cidadão lá. E eu saí para ir pensando, onde é que eu vou procurar essa rua, né? Hoje é fácil, né? Você entraria no Google Maps, né? Colocaria ali no GPS e levaria na porta. Mas naquela ocasião não tinha Google Maps. Eu não tinha celular. Eu não sei se os irmãos sabem, mas celular não foi criado lá no Gênesis, né? E Deus criou o celular e disse, foi muito bom. Nem sempre teve celular. Eu sou de uma época que para fazer uma ligação de Goiânia para São Paulo, demorava uns 3 dias. Você pegava o aparelhão preto, telefone, discava 101, passava o nome, a telefonista desligava e ali ia tentar fazer a ligação. Aqui para Manaus devia ser uns 2 meses para falar de Goiânia aqui, né? Porque a coisa está bem... Brincadeira. Talvez nem tivesse telefone aqui em Manaus, né? Aleluia. Mas isso é na época que eu estou falando, né? Lá não sei quantos anos antes de Cristo. Então, eu tinha um endereço. E eu estava longe.
E aí eu fiquei pensando, como é que é? Aí Deus me colocou na mente uma esquina, Rua 208, até hoje eu lembro disso. Rua 208, eu falei, pronto, o Senhor já me revelou aqui a Rua 208 e eu fui. Né? Mas alguns pastores falam que Deus tem um certo senso de humor. E eu tinha na minha mente a imagem daquela esquina que eu conhecia, eu falei, é aqui que é a 208. E eu fui para lá. Quando chegou lá, Goiânia é diferente de Manaus, em cada esquina tem uma plaquinha com o nome das ruas. Eu cheguei, vai ser certamente a Rua 208. Não era a Rua 208. Eu falei, me enganei, deve ter sido um demônio que falou na minha mente esse negócio aqui. Aí eu desci, fui bem no comércio que estava lá e perguntei, ele falou, não, é aqui nessa esquina aqui. Quer dizer, o Senhor me levou para aquele lugar. Tem nada a ver com a igreja, ninguém foi salvo por causa disso, apenas eu. Mas Ele facilitou a minha vida. Então esse poder do alto é um poder para facilitar a sua vida. Imagina lá no seu trabalho surgir uma situação complicadíssima. Aquela coisa que os diretores que não sabem o que faz, falam, se vira e resolve essa parada para mim. E aí você está lá com a bomba na mão, a batata quente na mão. O que você precisa para resolver? Sabedoria. Deus te dá uma palavra de sabedoria e você chega ali e apresenta, resolveu o seu problema. Poder do alto resolvendo o problema da igreja, que é um problema seu. Algumas pessoas, às vezes está lá no trabalho com esse problema todo, essa confusão, crente, cheio do Espírito Santo, e de repente ele tem um pensamento. E ele fala, já sei o que eu vou fazer para resolver o problema, né? E aí ele fica se gabando lá, ou as pessoas falam, você é muito inteligente, como que você conseguiu isso? Realmente eu devo ser inteligente. Não é nada, foi o Espírito Santo que falou para você. Tem uma inteligência, mas o poder do alto te capacita agora a ter uma vida mais fácil. Isso tem o poder de mudar a nossa vida, facilitar a nossa vida. Se todos os casais da igreja soubessem que estão revestidos do poder do alto, nós não teríamos tantos problemas de casamento na igreja. Porque falta o quê? Sabedoria. Tudo bem, eu sou um ignorante, eu sou um bronco, eu fui criado como se fosse um boi no pasto. Mas tem a sabedoria do alto, tem a palavra de sabedoria para você falar com a sua esposa. A esposa sábia, a Bíblia fala que a esposa sábia que edifica o lar, não é a que grita, não é o que fala demais, é a sábia. Mas pastor, eu não tenho essa sabedoria. Pois é, mas Deus já te revestiu com o poder do alto para te dar uma palavra de sabedoria que vai fazer o seu marido parar de falar coisas que você não quer ouvir. Vai facilitar a sua vida. Paulo, primeira coisa a respeito dos dons é que ele estabelece ministério. Coisas não estabelecidas, elas vêm e vão. É como moda, né? Hoje existe muito modismo na igreja. Cada ano que passa tem mais modismo. Tanto no louvor, hoje os irmãos cantam uma música aqui poderosa, tem uma unção, aí domingo que vem canta, no rádio toca, você compra tudo lá, tem essa música, não vai 30 dias, gastou a unção da música, precisa de outra música, precisamos de outra música. É o modismo, essas coisas, assim como vêm, elas vão, passam. Pessoas que estabelecem ministério baseado nessas coisas, passam. Mas se você tem confirmado, estabelecido na sua vida um dom que você recebeu, e você recebeu, a Bíblia fala que pelo menos um você recebeu, a todos nós foi concedido pelo menos um dom. Se você conhece esse dom e começa a orar para fluir nesse dom, o seu ministério vai ser confirmado, você vai ser estabelecido por Deus, e as pessoas vão procurar você, as pessoas vão ouvir você. Você não precisa ter medo do seu ministério passar. Romanos 11, 29, o próprio Paulo fala, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá, Ele não tira de você mais, é irrevogável. A salvação é um dom da graça. E aqui está falando que os dons e a vocação é irrevogável. Algumas pessoas têm problema com esse versículo, porque se a salvação é um dom da graça, e ele é irrevogável, então eu não posso perder a salvação. O dom, ele é irrevogável, Deus já deu, não vai tirar. Ah, pastor, eu até fluí nos dons, mas aí eu cometi um pecado, fiz uma coisa errada, apagou, Deus tirou, não tirou, está aí. A acusação está impedindo você de fluir nesse dom, nesse poder. Mas assim como o dom não é revogável, a vocação também não é. Cada um de nós temos um propósito na vida.
Aí você descobre qual que é o projeto de Deus para a sua vida, fala, Senhor, vamos mudar esse negócio, eu não queria isso, eu queria o outro ali. Não, é irrevogável, já está chancelado, carimbado, esse é a vocação que você foi chamado. E para isso eu te dei o dom na proporção que você precisa para cumprir o chamado, o qual você foi vocacionado. Você está estabelecido, tanto os dons quanto a vocação são irrevogáveis. O que marca o ministério e faz prosperar é esse poder de Deus, é esses dons espirituais fluindo através da nossa vida, especialmente na vida da igreja. E aí não importa onde você vai, com quem você está falando, esse dom vai sustentar você. Esse poder do alto vai sustentar você. Nós não precisamos ter medo de perder o ministério ou aquilo que Deus nos deu. Eu posso descansar, porque aquilo que Ele me deu, Ele não vai tomar para trás. E esses dons têm o poder de ampliar, de fazer crescer, aumentar meu nível de influência. Cada um de nós somos ministros, cada um de nós somos líderes, cada um de nós tem um poder de influência. Esse poder do alto, ele vai aumentar o seu nível de influência. Esse poder do alto, como aquele exemplo que eu mencionei aqui na semana passada, daquela irmã que entrou numa empresa que tinha 6 pessoas ímpias, escarnecedoras. Dentro de pouco tempo, a influência dela aumentou. Só estava faltando 1 para se converter. 5 já tinha passado para o lado dela, por causa do poder do alto que estava sobre a vida dela. E Deus quer estabelecer você com um ministério poderoso, de influência, uma célula mais incendiada, ungida, aonde as pessoas vão perceber que aqui nessa reunião há poder de Deus, e esse poder de Deus é sobre a sua vida. Na sua reunião de célula é um lugar para ter manifestações sobrenaturais. Por isso, primeira observação a respeito dos dons, confirma ministério. A segunda coisa é que os dons espirituais são recebidos pela graça. O nosso desejo quando estamos ministrando aqui é que você possa fluir no dom de línguas, línguas estranhas, línguas celestiais. Todos aqueles que tiveram a experiência com esse poder do alto, foram revestidos, passaram a falar em outras línguas. Esse dom de línguas, que ele na verdade não é dom de línguas, é variedade de línguas, mas há uma dessas variedades de línguas que é dada para nós, para você falar a hora que você quer, onde você estiver. Você pode estar andando no ônibus ali, em vez de ficar sofrendo com aperto, começa a orar em línguas. Porque quando Paulo fala, 1 Coríntios 14, quando você ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Aquele que ora em línguas, você edifica-se a si mesmo. A porta dos outros dons. Os outros dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, o dom da fé, de cura, de milagres, os dons de línguas e interpretação de línguas, todos eles é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Mas essa variedade de línguas é para você edificar seu espírito. Se você fez cursão, você sabe o que eu estou falando. Nós edificamos o nosso espírito, nos tornamos mais sensível para ouvir a voz de Deus. Quanto mais eu orar em línguas. Eu compartilhei no grupo dos líderes hoje um livro que chama O Andar no Espírito, Andar no Poder. É um testemunho de um irmão chamado Dave Robertson. Ele era encanador nos Estados Unidos e um dia Deus chamou ele: sai do seu emprego e vem trabalhar para mim. E ele, tudo bem, vou trabalhar para o senhor. Foi para a igreja, falou com o pastor e foi trabalhar na igreja. Agora, o que é para me fazer aqui? Você vai orar. Você vai orar. O tempo que você demorava no seu trabalho, você vai orar aqui. 8 horas por dia, como se fosse aqui, né? 8 horas orando. Ele conta no livro que logo nos primeiros dias, logo no primeiro dia já não tinha mais o que orar. Aí Deus falou para ele: ora em línguas. E aí ele começou a orar em línguas, todo dia orando em línguas, 8 horas orando em línguas por dia. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, nada aconteceu. Diz que a única coisa sobrenatural que aconteceu é que a boca dele estava dura, porque não estava dando conta de mexer mais, de tanto ficar falando em línguas. Mas com 6 meses, ele teve a primeira experiência sobrenatural. Não sei se foi essa que eu lembro do livro, mas ele estava num culto, e de repente ele sentou do lado de uma senhora. Quando ele olhou para o lado, ele viu o joelho dela estourado, ele viu o osso estourado. E aí Deus falou para ele: você vai impor as mãos e ela vai ser curada agora. Aí aquela crise, né? O poder do alto também coloca você às vezes aparentemente numa situação ruim. Como é que eu vou botar a mão no joelho da senhora do meu lado que eu não conheço nem me conhece? E Deus falou para ele, e ele agora cheio do Espírito Santo, colocou a mão: seja curada.
E a senhora deu um berro no meio da igreja com o pastor pregando. Todo mundo olhou e ele ficou lá, aquele negócio, né? Como se estamos aqui pregando aqui, de repente uma irmã grita do lado, está botando a mão na minha perna aqui. Os irmãos pegam, chamam a polícia, vamos. Não, ela levantou gritando e falou, fui curada, fui curada, fui curada. Porque enquanto ele estava orando em língua, ele estava edificando, tornou sensível para ouvir a voz, para fluir nos outros dons. Esse livro eu até recomendo para os irmãos. Na verdade eu compartilhei, ele está disponível na internet, gratuito. Você pode baixar ele lá e você lê. Os irmãos podem compartilhar aí. É uma experiência para nós aprendermos que você pode ser usado de maneira sobrenatural. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais frutificou, mas ele mesmo fala que ele orava em línguas mais do que todo mundo junto. Se somasse a carga horária de oração em língua de todos os outros discípulos, ele ainda assim orou mais. Por isso ele teve um ministério mais frutífero. Por isso ele foi tão usado por Deus. Então aquele que fala em outra língua, que é esse dom quando você é batizado, você está edificando a si mesmo. Através das línguas você acessa o poder de Deus para fluir nos outros dons que são sobrenaturais. E através dos dons você se torna um canal de Deus. Esses dons permitem que você ande no sobrenatural. Existe o natural e o sobrenatural. Os dons do Espírito Santo levam você para uma dimensão sobre. Andar em fé é não andar por vista, não andar por sentimento, mas andar no sobrenatural. Isso é andar por fé. E esse andar por fé é no poder do Espírito Santo. Agora, lembrando que nós não podemos esquecer, o primeiro aspecto da palavra carisma, que é esses dons, é favor que se recebe sem qualquer mérito próprio. Nós não recebemos. Essa semana eu orei, essa semana eu jejuei, e então Deus vai manifestar o seu poder. Não é por isso. Nem é por nós. Deus usa você por amor ao outro que está sofrendo. A manifestação sobrenatural é você estar na posição para Deus abençoar outra pessoa. Tem alguém com enfermidade aqui que precisa ser curada, mas a pessoa está aqui desesperada, eu vim aqui para ver se Deus faz alguma coisa. De repente Deus fala para você, nome, sobrenome e a enfermidade. E aí você fala o nome dela, ela vem aqui na frente e é curada. Esse dom de palavra de conhecimento, ele sempre está associado a um outro dom de cura, dom de milagres. Que eu cresço nele, reconhecendo que primeiro, ele está confirmando o meu ministério. E segundo, eu recebi ele completamente pela graça, não porque eu mereci. E o apóstolo Paulo tinha esse desejo no coração. De graça eu recebi, de graça eu vou dar, eu vou compartilhar com a igreja. E essa é a intenção dele de ir para Roma. E onde Paulo passava, ele estabelecia líderes e compartilhava esses dons. E tem uma carta que ele escreve para Timóteo, a segunda carta, ele fala a respeito disso. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto, Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Paulo estabeleceu Timóteo, um líder jovem, muito jovem era Timóteo, mas Paulo impôs as mãos e ele foi cheio do poder. Mas por algum motivo, Timóteo acabou negligenciando a manifestação dos dons. Muitos de nós temos negligenciado os dons espirituais. Muitos de nós não temos experimentado aquela palavra poderosa, avivamento, porque temos negligenciado. Na primeira carta, Paulo fala para Timóteo a respeito dos exercício físico. Ele fala para Timóteo que o exercício físico para pouco proveito tem. Acho que Timóteo era novo ainda, era meio grego, e os gregos tinham todos aqueles caras bombados, fazendo halterofilismo, aquela coisa toda, e Timóteo pregando o evangelho, um líder jovem, talvez os anciãos criticando a liderança dele, e chegou um momento que ele desanimou, eu vou para a academia, vou melhorar a musculatura, e Paulo falou, isso aí tem pouco proveito, melhor é o poder do alto. O poder do alto é muito melhor do que o poder que você vai adquirir nos seus músculos. Aí Paulo falou para ele, reaviva os dons. Quando Paulo está falando isso também, ele está falando para alguns irmãos que já fluíram no dom, mas por algum motivo desviou, esfriou, acusação do diabo, você parou de fluir. O dom não foi tirado, está aí, reaviva. Nessa noite nós vamos orar para que o dom seja reavivado no seu coração. Se você ainda não foi revestido desse poder, você vai ser revestido hoje em nome de Jesus.
Porque é Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Primeira coisa em relação aos dons, confirma o ministério. A segunda é dado pela graça. A terceira, os dons espirituais são transmitidos por homens que têm o dom. Paulo impunha as mãos e eles eram cheios. Paulo impunha as mãos. Aqui é uma outra situação. Há pessoas que não recebem o dom porque eles não creem que Deus dá alguma coisa através de outros homens. Não, o que eu tenho para receber de Deus, vou direto na fonte. O Senhor é uma fonte inesgotável, mas Ele usa pessoas para que esse rio possa fluir. Não foi isso que Jesus disse? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Alguém aqui hoje vai impor as mãos sobre você, e o rio vai fluir, você vai ser cheio do poder do alto, amém? Glória a Deus. Terceira coisa a respeito dos dons que são transmitidos pelos homens. Paulo escreve uma carta para Roma, para os irmãos de Roma, falando: eu quero muito estar aí com vocês para compartilhar. Ou seja, não tem jeito de você transferir dons por telefone, por e-mail, WhatsApp. Passa um WhatsApp, recebe. Não vai receber. Tem alguma coisa nessa ministração, nesse poder. Às vezes você vê falar de um culto poderoso, de presença de Deus, de milagres maravilhosos, e você corre e compra o filme daquele culto, o vídeo que foi feito, o filme, né? O vídeo, e você assiste, e você não vê tanta glória. Por quê? Você não estava lá. Somente aqueles que estavam ali perceberam essa glória que enchia aquele ambiente lá. A imposição de mãos, ela é importante, porque se não fosse, Paulo mandava de outra maneira. Não, vou orar daqui, você vai receber lá. E eles recebiam, caía tudo lá no chão em Roma, orando em línguas. Não funciona desse jeito. E por causa disso, Paulo pagava um alto preço. Ele fala, né? Apedrejado, chicoteado, fustigado com varas, no naufrágio, várias noites na voragem do mar, perseguido por ladrões, por homens maus, perseguido pelos judeus, nunca desanimou. Todo lugar que ele chegava, ele ministrava esse poder do alto, impunha as mãos. Nós precisamos desse poder, querido. A igreja precisa desse poder. A sua célula, você que já foi revestido desse poder, que ora em línguas, você precisa avivar esse dom, reavivar esse dom, estimular os irmãos a orarem, impor as mãos sobre eles. Toda reunião de célula você pode fazer isso. Sempre vai ter alguém ali, nunca ouvi, nem vi falar que existe o Espírito Santo. Pois é, você vai falar para ele. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai ver a história da sua célula sendo mudada. Quarta coisa. Os dons espirituais são dados a todos, mas só recebe aqueles que creem e desejam. Muitos irmãos hoje, na igreja do mundo, eu já ouvi várias vezes os tradicionais dizendo: você acredita nos dons? Sim, acredito, mas não é o mais importante. Se não é o mais importante para você, você não vai atrás dele. Não, isso era só para os apóstolos do Cordeiro. Nem apóstolo do Espírito Santo não tinha. Apóstolo do Cordeiro, só os 12 menos um que morreu lá. É para hoje. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. É o próprio verbo de Deus. Paulo fala: procurai com zelo os dons espirituais. Não foi só para aquela igreja. Hoje a palavra de Deus, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, está falando para nós: procure com zelo. E essa palavra zelo aqui é desejar sinceramente, é esforçar muito, é cobiçar. Paulo está usando uma palavra perigosa aqui: cobice os dons do Espírito Santo. Aí você pode perguntar: pastor, mas cobiçar não é pecado? É. A mulher do próximo, o jumento do próximo, o boi do próximo, a casa do próximo, isso é pecado. Mas aquilo que Deus comprou e pagou com alto preço, nós temos que cobiçar. Por que Paulo usa essa expressão? Porque aquele que cobiça não pensa em outra coisa. Aquele que cobiça a mulher do próximo, a imagem dela não sai da cabeça em nenhum momento. Então cobice o poder do alto, que você vai ficar com esse desejo o tempo todo na sua cabeça, e a sua oração vai ser pautada nisso. Você vai buscar até você ser cheio desse poder. Paulo era um doador, que queria dar o dom, queria compartilhar, ele queria impor as mãos, para que as pessoas recebessem. Jesus repreendeu as pessoas na geração dele, porque não queria aprender com ele, não queria ouvir o ensino.
Ele diz lá em Mateus 12:42, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que maior que Salomão está aqui. Houve uma rainha poderosa que pagou um alto preço, uma viagem muito longe, porque ouviu falar da sabedoria de Salomão. Jesus, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, é muito maior do que Salomão, mas naquela geração tinha pessoas que não queriam ouvir, não estavam interessados. Não é o mais importante. Mais importante é servir a Deus. Mas tem uma coisa muito importante para encerrarmos essa ministração e nós orarmos. 1 Coríntios 13, que Paulo menciona. 1 Coríntios 12, Paulo menciona a respeito dos dons. 1 Coríntios 14, Paulo fala a respeito dos dons. Ele especifica claramente como é que é a manifestação dos dons. Então, 1 Coríntios 12, dons. 1 Coríntios 14, dons. 1 Coríntios 13, a maioria dos irmãos creem que ele fala de amor. E é verdadeiramente isso. Mas ele menciona ali que o amor é o dom supremo. Eu estou aqui para falar para você hoje que o amor faz o dom fluir. O amor é por onde o poder flui. A carta aos Coríntios, Paulo começa falando, ainda, capítulo 13, a partir do verso 1. 1 Coríntios 12, ele fala de todos os dons, dos 9 dons. E agora, 1 Coríntios 13, ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, é um dos dons do Espírito Santo, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, um outro dom, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, os outros 2 dons, ainda que eu tenha o dom da fé, tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre pelo outro, tudo crê pelo outro, tudo espera pelo outro, tudo suporta pelo outro. Aqui ele está falando que você pode até fluir em todos os dons, mas se não tiver amor, nada disso vai aproveitar. O amor é o dom supremo. Primeiro versículo do capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, quando ele vai agora especificar a respeito dos dons. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, segui o amor e procurai com zelo, com cobiça, os dons espirituais. Segui o amor. É o amor que faz fluir o poder do alto. Quando eu fluo nesse amor, quando eu estou seguindo o amor, aqui você poderia falar, Deus é amor, segue a Deus, segue a Jesus, faça como Ele. Jesus fluiu muitas vezes no dom de cura. Ele viu uma pessoa enferma, era tomado de compaixão, e aí ele orava e a pessoa era curada. Primeiro o amor te leva a ter compaixão, e aí Deus vai operar aquilo que é o desejo do seu coração. Segue o amor, aí procura com zelo. Por isso, o amor de Deus é muito importante para nós. Por isso, o amor de Deus é a base da nossa vida cristã. Você nasceu por causa do amor de Deus. Você é cheio por causa do amor de Deus. Você vai fluir porque você é amado de Deus. E esse amor aqui não é o amor que você tem pelo doente, não. É o amor que Ele tem pelo doente. É o amor que Ele tem por você. E você sabendo que você é amado, você vai amar aquele que está sofrendo. O amor não se procura os seus próprios interesses. Vou orar para você curado, para a glória minha. Isso é procurar meu próprio endereço. Não tem amor, não há proveito nenhum. Enche o seu coração de amor, e Deus vai usar você para fluir no poder do alto. Esse poder que você já foi revestido, que você vai ser revestido, que você deve ser cheio todo dia, vai fluir na medida da compaixão que você tem por aqueles que não nasceram de novo. Existem muitas pessoas do mundo arrogantes,
falam mal de nós, critica, zomba, tudo ladrão, tudo vagabundo. Muitas pessoas aí fora que é difícil você amar. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Dentro de cada pessoa que não nasceu de novo, há um espírito clamando por salvação. Porque eles estão mortos no espírito. O espírito está separado de Deus. A carne e a alma seguem o curso desse mundo. Pensa aí naquela pessoa mais arrogante que você já viu, aquele que se diz ateu, que detesta crente. Como um dia eu falei, dentro de cada uma dessas pessoas há um espírito clamando por salvação. Há um espírito ali desejando profundamente ter comunhão com aquele que criou. Dentro de cada homem há um espírito clamando por salvação. Se você olhar, ver dessa maneira, aquele mais arrogante no seu trabalho, mais zombador, você vai ter compaixão e você vai orar por ele, e ele vai nascer de novo, e depois ele vai agradecer você, porque o poder do alto vai fluir através da sua vida. A sua oração vai ter poder para quebrar o poder das trevas, para que aquela pessoa possa experimentar aquilo que já foi compro e pago lá na cruz. Segue o amor e procure com zelo, cobice os dons espirituais. Se você ama um enfermo, você vai orar até ele ser curado. Se você vê alguém aflito, você ama aquela pessoa, você vai buscar uma palavra de esperança, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para trazer cura, para trazer restauração. A doença do milênio é depressão. Muitas pessoas, vi um vídeo esses dias aí nas redes sociais, tantas pessoas famosas, têm muito dinheiro, tem tudo que as pessoas dão valor, tudo em depressão. Alguém viu esse vídeo? Artistas, pessoas depressivas, morrendo. Dentro delas há um espírito clamando. Mas pior do que isso, irmãos, às vezes no nosso meio, às vezes no meio da igreja, há pessoas passando por dificuldades. Às vezes no nosso meio tem pessoas de depressão, por causa de uma circunstância da vida, por causa de uma enfermidade. Há depressões que não têm origem em circunstâncias, mas a própria enfermidade. E às vezes nem dentro da igreja nós temos compaixão. Ainda ficamos permitindo um outro espírito. Jesus fala que tem um espírito na igreja. Nós permitimos a voz de um outro espírito e resistimos às pessoas. Oh, irmão, o Senhor está nos levando para um lugar de glória, mas é a glória dele, é o poder dele, é a compaixão dele, é o amor dele, para que nós sejamos uma igreja que vive por modo digno da vocação que fomos chamados. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O amor libera o poder flui do amor. O amor libera o poder. O amor de Deus já liberou o poder para nós. E esse poder flui do amor que Ele já derramou no nosso coração.